Olá, hoje eu vou te dar 10 provas que Jesus Cristo é o Messias tão prometido por Deus, a qual os judeus negam, e eu duvido que esses judeus hoje não se convertam. Fica comigo até o final porque eu vou te surpreender com essas provas. Olá, o meu nome é Lucas e este é o canal Mestre da Hermenêutica. Então antes que a gente comece esse vídeo, já senta o dedo no like para que o algoritmo possa enviar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer as verdades bíblicas e as provas que Jesus Cristo é o Messias tão prometido. Beleza? Já senta o dedo no like e eu desde já eu te agradeço. Vai ser preciso a gente ler alguns textos bíblicos para a gente saber quem é o Messias e de onde ele virá, para sabermos exatamente que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado. Beleza? Então vamos ler primeiramente o livro de Isaías no capítulo 7. Neste texto, ali fala sobre o sinal do Emanuel, né? O Messias tão aguardado. Ali está havendo uma guerra entre Judá, Israel e Assíria. Os três irmãos, a qual dois querem matar um. No caso, Assíria e Israel querem destruir Judá. Resumidamente, ali o rei de Judá, no caso é Acais. O rei da Síria é Rezim, e o rei de Israel se chama Peca. Estes três reis prefiguram o Messias e os reinos do futuro, assim como eles prefiguram o passado e seus reis do passado. Beleza? Eu vou te mostrar na Bíblia como eles prefiguram o passado, o presente e o futuro. No passado, Acais ali está simbolizando Isaac, o filho de Abraão. No passado, Rezim, o rei da Síria, está simbolizando Ismael, filho de Abraão, irmão de Isaac. E Peca, o rei de Israel, está simbolizando ali os outros irmãos, outro irmão de Isaac e Ismael, do casamento que Abraão teve com sua concubina, quando Sara já veio a falecer. Ou seja, os três irmãos prefiguraram quem seria Acais, Rezim e Peca. E esses três reis prefiguraram quem foram no futuro. Jesus Cristo, no caso Acais, Peca, o rei de Israel, no caso Pôncio Pilatos, e Rezim, o rei da Síria, prefigurando Herodes, o tetrarca. O texto, como você pode ver no capítulo 7 de Isaías, ali mostra uma conversa entre Deus e o rei Acaz. Deus ali pede para Acaz fazer um pedido milagroso, um pedido extraordinário, qual nunca um homem ousou pedir a Deus. Para quê? Para que Acaz e seu povo, de Judá, fossem salvos por aquela conspiração que os seus irmãos estavam fazendo. No caso ali, Israel e a Síria, né, que queriam destruir o povo judeu. Mas como você pode ver no texto, Acaz não se atreveu, talvez por medo ou por falta de fé, não se atreveu a fazer um pedido tão milagroso, tão mirabolante, tão extraordinário para Deus. Mas a pergunta que fica é, qual era o pedido que Acaz deveria fazer? Neste mesmo texto, Deus mostra qual é o sinal de salvação que ele dará a Acaz e seu povo, e assim prefigurando qual é o sinal que ele dará de salvação para a geração futura. Mas qual é o pedido que Acaz deveria fazer? Somente Isaías, no capítulo 64 do seu livro, responde exatamente qual era o pedido que Acaz deveria fazer, mas não fez. Vamos ler rapidamente o capítulo 64. Diz assim Isaías: Ah, se rompesse os céus e descestes, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste essas coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os monstros tremeram diante de ti. Só que o ponto-chave está aqui, ó, no versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você viu claramente que Isaías estava pedindo para Deus descer pessoalmente na terra e salvar eles, né? Esse era o pedido que Acaz deveria fazer e não fez. Mas por que Acaz estava pedindo ajuda para Deus no caso, mas não se atreveu a fazer tal pedido como Isaías fez? Porque os seus irmãos, a sua família, no caso ali Israel e os assírios, estavam destruindo, conspirando contra eles, prefigurando também o que aconteceu lá com Cristo, lá com Jesus Cristo, onde ele diz que somente em sua casa, em sua terra, no meio da sua parentela, que o profeta não tem honra, a qual a própria família do Messias, né, de Jesus Cristo, estava conspirando para matá-lo. Se você for ver os textos do Novo Testamento, os irmãos de Cristo até falaram para ele se apresentar ao público para realizar os milagres ali, para que ali o povo pudesse apedrejá-lo, né, ou até mesmo os sacerdotes pudessem crucificá-lo, de alguma forma matá-lo, né? Ou seja, a própria família conspirou contra ele. Veja que agora eu te apresentei um pouco do resumo, de forma simples, mostrando alguns exemplos, mas se você perceber, Isaías disse ali, né, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Ou seja, os judeus eles esperam que o Messias venha de uma forma divina, glorificado, na verdade como está descrito lá no Apocalipse, né? Onde Deus vai vir, já intervir e vai acabar já com a humanidade, vai separar entre o bem e o mal, né? Para levar para o céu e mandar os outros para o inferno. Eles esperam essa forma divina do Messias vir. Mas você vê que o texto aqui, ele faz ligações mostrando que o Filho de Deus, o Messias, não virá de uma forma divina, mas sim humana. E agora aqui que eu vou mostrar para você as provas irrefutáveis que Jesus Cristo, que todas as prefigurações estavam apontando para Jesus Cristo, em forma humana, carne e sangue. Agora eu vou te mostrar a primeira prova que todas as prefigurações estavam apontando para Jesus Cristo. Ele como o Messias, e não o outro, a qual os judeus pensam que virá. Beleza? Então aqui vamos entrar na primeira prova de que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado. E disse Deus a Acabe: Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas ou seja das alturas mais elevadas. Mas como eu disse, Acabe não se atreveu, não teve coragem ou fé o suficiente para pedir isso para Deus. E Deus responde ele. Diz assim, no versículo 13: Ouçam agora, descendentes de Davi. Vamos pro 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel.
Vamos pro 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Veja que Deus deixou bem claro qual será o sinal da sua salvação. Está falando que vai dar um menino, um homem, que vem do ventre de uma mulher, ou seja, uma pessoa de carne, osso e sangue. Não que vai vir de uma forma divina, o próprio Deus vai descer na terra de uma forma divina. Esse era o pedido que a casa deveria fazer. Ó Deus, desça você na terra e faça você justiça para nos salvar. Ou seja, a casa não teve essa ousadia, e Deus ousou mais ainda, né, criando o seu próprio pedido e mandando o seu próprio filho para resgatar e salvar a humanidade, no caso ali os judeus, né, e a sua descendência. É bom se atentar que Deus está falando que a sua salvação virá do ventre de uma estéril, de uma pessoa, de uma mulher, e será um menino, né, como eu disse, mas Deus não está falando que o menino será pobre ou rico, ele não está deixando, ele deixou um ponto de interrogação, ele também não está falando se o menino será branco ou negro, ele não está deixando essas coisas, porque essas coisas não importam, o importante é que virá um menino e salvará, da mesma forma que veio Moisés, Josué e tantos outros para salvar Israel, os juízes, etc. Tá entendendo? Só que a outra pergunta que fica aqui, né? Pra nós chegar pro segundo exemplo. De onde virá o Messias, né? O menino em carne e osso que vai salvar os judeus e a humanidade. Para você ver a segunda prova que tudo estava apontando para Jesus Cristo como ele como o Messias. Se você ler o livro de Lucas, ali no comecinho, no capítulo 2, você vai ver que Jesus Cristo, né, vindo de Maria, da estéril, através do milagre, né, feito pelo Espírito Santo, o Espírito Santo engravidou ela, ao qual os judeus não creem, tá tudo bem, até eu vou mostrar para vocês como a interpretação do judaico está errada. O menino Jesus ali, ele veio, né, através da Maria, sua mãe. Só que o ponto-chave aqui é que Jesus nasceu na Judéia, em Belém, provando assim que ele é judeu, ou seja, vem do tronco de Jessé, ou seja, no caso ele é a raiz de Jessé, né, o próprio filho de Davi. Vamos agora para a terceira prova de que Jesus Cristo é o Messias. Quando o imperador de Roma, Herodes o Grande, fica sabendo que Jesus Cristo, o Messias, nasceu, ele manda o seu exército destruir, matar, assassinar crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, no caso ele queria matar o Messias, porque os magos falaram que viram uma estrela no Oriente, né, no céu, e estava prefigurando o Messias, e eles estavam atrás. E nisso, Herodes, por medo, né, e não querer um outro rei, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Fazendo assim, cumprindo-se uma profecia que aconteceu lá atrás também. O mesmo fato que Faraó perseguiu todas as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Moisés. Ou seja, o mesmo acontecimento que ocorreu com Moisés, ocorreu com Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, essa é a terceira prova. Agora vamos para a quarta prova. A quarta prova é que o fato de Herodes, o Grande, tentar matar as crianças e perseguir Jesus, assim, um Messias, é que fez com que o anjo falasse com Maria e José para que eles fugissem para o Egito. Ou seja, para fugir de Herodes, para que ele não matasse a criança. Nisso se cumpriu uma profecia ao qual Deus mesmo disse: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes começa a perseguir o menino, nisso ele faz com que José e Maria e a criança fujam para outra cidade para que a criança não morra. Ou seja, Cristo ali, Jesus ali, ele fugiu para o Egito com a sua família, né? A sua família levou ele para o Egito. Da mesma forma que Deus fez com Moisés, quando a filha do faraó encontrou Moisés naquele cesto, assim levando ele para dentro do Egito, ou seja, para dentro do palácio para que ele não fosse morto pelo seu inimigo. Ou seja, um prefigurou o outro, tá entendendo? O que aconteceu com Moisés aconteceu com Jesus. A mesma forma que faraó agiu, o rei Herodes também agiu. E nisso se cumpre o que está escrito, onde Deus disse: do Egito chamei o meu filho. Moisés foi para o Egito, chamando ele, assim Jesus Cristo foi para o Egito, chamando ele. Essa é a quarta prova. Agora vamos para a quinta. O fato de Herodes ter feito essa chacina, matando todas as crianças, causando dores aos pais, né, principalmente às mães, nisso se cumpriu outra profecia, que é a quinta, qual eu vou falar para você. Diz assim o profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa-se ser consolada, porque já não existem. Aqui Raquel está sendo prefigurada pela cidade, né, de Belém, na Judéia, onde as crianças foram mortas, né, os filhos daquelas mulheres foram mortos. E a cidade inteira está em pranto. Ou seja, aqui se cumpriu a mesma coisa que aconteceu com Moisés lá no passado, aconteceu com Jesus. Isso não pode ser coincidência. Uma pessoa que usa de fé, acredita em Deus, não usa coincidência. Porque se usa, para que como ela pode dizer que Deus está no controle, ou que tem planos, ou que usa um, que usa outro para fazer certas coisas? Tá entendendo? Não existe essa de coincidência, existe aqui fé e plano de Deus. E aqui vamos entrar para a sexta prova de que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado. Espera um pouco, antes da gente continuar esse vídeo, peço para você já metralhar o dedo no like para que o algoritmo possa enviar para mais pessoas e assim a gente possa alcançar mais almas para o reino de Deus. Beleza? Para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Então já metralha o dedo no like assim para me fortalecer e ajudar esse canal a crescer, beleza? Vamos pro vídeo. Passado alguns anos, Herodes o Grande morreu, e nisso seus filhos o substituíram. Nisso, um anjo falou com José e com Maria, no caso com José, né? Falando que ele poderia voltar para Israel, porque os homens que queriam matar, tanto Herodes quanto seus soldados, já estavam mortos. José e o menino e sua família voltaram então para Israel. Mas quando ele lembrou que os filhos de Herodes estavam no controle, no comando, no império,
ele pensou, ficou com medo e pensou, não, eu não irei para um lugar lá, porque corremos o risco deles tentarem assassinar o menino ainda. Então o que ele fez? Ele foi para uma cidade chamada Nazaré, cumprindo-se assim outra profecia, que é a sexta, a qual está escrito assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Veja que a palavra Nazaré, ela simboliza, ela significa desprezo, ou seja, Jesus disse que só na sua terra, no meio da sua parentela, que um profeta não tem honra. Ou seja, ele foi desprezado, da mesma forma que os profetas, quando estavam habitando naquele país, foram desprezados. Assim ele foi desprezado, tá entendendo? Só que nisso ele brotaria como um renovo, porque ele vem do tronco de Jessé, ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ou seja, simbolizando assim que Jesus Cristo seria desprezado da mesma forma que os profetas que habitavam em Israel e entre tantas outras cidades foram desprezados. Ou seja, o Messias seria rejeitado pelo povo de Israel, da mesma forma que Deus foi rejeitado por tantas vezes assim, quando Israel o traía. Agora vamos para a sétima prova que Jesus Cristo é o Messias. Lembra que eu falei que o fato de ele morar na cidade de Nazaré e ser chamado Nazareno simbolizava que ele seria desprezado, da mesma forma que os profetas no passado e Deus foi desprezado por Israel? Pois bem, aqui vamos ler agora um texto ao qual Moisés disse, provando que a sexta ali estava correta, e assim liga a sétima. Vamos ler o que Moisés disse. Farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ou seja, o presente que Deus preparou, a surpresa que Deus preparou para o povo ali como salvação, despertou a ira, o ciúme dos judeus, a qual eles rejeitaram, né, fazendo o que os seus antepassados tinham feito no passado, rejeitaram Jesus Cristo como Messias, né, porque eles estavam se mordendo de ciúme. E nisso, Jesus Cristo pregava também para os gentios. E os gentios foram os únicos que abraçaram praticamente, né, os únicos que abraçaram e creram na mensagem de Cristo. Por isso que os judeus ficaram com mais raiva, com mais ciúme. Porque Jesus Cristo, no caso Deus, abraçou um povo, começou a abraçar um povo que não o conhecia, porque adorava outras pessoas. Mas os judeus que conheciam Deus e viram tantas coisas maravilhosas, o rejeitaram, o Filho de Deus. Então essa foi a sétima prova. Agora vamos para a oitava. Vale só ressaltar que o povo era tão desobediente que quando Deus salvava eles através de um juiz, um profeta, mas esses morriam, né, na sua velhice, o povo corria para se corromper, para atrair a Deus e adorar outros deuses. E nisso Deus, através de Isaías, disse, né, estendia as mãos para um povo que rebelde e desobediente. Mas quem ouviu a mensagem dele, quem não conhecia a mensagem, que no caso os gentios, creram na mensagem e o abraçaram, a ponto de obedecê-lo, que foi no caso ali, prefigurando nós no futuro. Mas talvez algum judeu fale: mas essas provas estão muito fracas, então eu vou te mostrar aqui umas mais fortes ainda. Vou te mostrar uma prova mais concreta aqui então. Um belo dia Jesus Cristo estava expulsando demônios estava possuindo um homem. E um fariseu disse: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Aí Jesus respondeu para ele: se Satanás está contra Satanás, como que ele pode subsistir? Ou seja, se ele se levanta contra ele mesmo vai se destruir. Não precisa nem do adversário, ele não precisa nem de Deus como adversário dele, porque ele mesmo se destrói. E Jesus retruca ele com uma outra pergunta: se eu expulso por demônios, pelo nome, pelo poder de quem os seus discípulos, né, no caso perguntando aos fariseus, por que eles estão expulsando? Porque se os teus discípulos conseguem expulsar demônios pelo nome ou pelo poder de Deus, e vocês veem que eu também expulso, então isso quer dizer que eu tenho o Espírito Santo, tá entendendo? Que eu falo por meio do Pai, e o Pai me usa para fazer essas obras maravilhosas. Que é a oitava prova que Jesus Cristo é o Messias. Você tem que ver não só o fato de ele expulsar demônios, mas todos os milagres que ele realizou, curando os enfermos, doentes, levantando paralítico, ressuscitando crianças, ressuscitando mortos, né? Muitas outras coisas, como estão descritas no livro. Porque você tem que saber, todo mundo sabe que Deus não usa pecadores, mentirosos e hipócritas. Deus não usa essas pessoas, o Espírito Santo não habita nessas pessoas. Mas se Jesus é mentiroso e hipócrita, como que ele expulsa demônios? Como que ele resolve milagres? Sendo que os discípulos dos fariseus expulsavam demônios. No passado, os profetas faziam milagres por meio de Deus. Ou seja, Deus estava provando ali que só usava o profeta, só fazia aqueles milagres porque Deus usava. Os discípulos fariseus só expulsavam demônios porque Deus usava. Nisso, o fato de Jesus fazer milagres, expulsar demônios, mostra que o Espírito Santo estava dentro dele. Então essa é a oitava prova que Jesus Cristo é o Messias. E a nona prova que Jesus Cristo é o Messias é que ele foi até o final, até mesmo diante da crucificação, da morte, ele não negou as suas convicções. Ele permaneceu forte, ele não tratou mal ninguém, ele não fez mal a ninguém, ele só praticou o amor, ele só praticou a justiça. E ele falava sempre por nome de Deus. Ele sempre falava: eu sou Messias. Eu sou, no caso, eu sou Deus. Mas veja, se ele fosse um fanfarrão, um mentiroso, um hipócrita, Deus jamais usaria ele. Mas ele realizou coisas extraordinárias, qual homens nenhum realizou, a não ser os profetas. Mas os profetas faziam isso, como eu disse, porque tinha o Espírito Santo. E Satanás não vai usar alguém para fazer o bem. Tá entendendo? Satanás não vai usar alguém para fazer o bem, porque senão ele estava se levantando contra ele mesmo. Nisso, para que inimigo então? Tá entendendo? E lembra quando eu falei que o passado prefigurou o futuro? No caso ali, Acaz e os outros dois reis estavam simbolizando ali Isaac, Ismael e seus outros irmãos. E depois esses prefiguraram Herodes, Pôncio Pilatos e Jesus.
Veja que as mesmas coisas que aconteceram no passado estavam acontecendo com Jesus. Uma coisa é ele estar com uma equipe e conseguir executar aquilo. Mas outra coisa bem diferente é o fato que Pôncio Pilatos, Herodes e os fariseus não eram amigos de Jesus, estavam contra ele. Tá entendendo? Ou seja, nisso já colocava o plano de Jesus Cristo, se ele fosse uma fraude, já colocava por água abaixo. E essas coisas, essas profecias não teriam como ser realizadas, não teria como acontecer, não teria como se cumprir. Tá entendendo? Se você ler o texto lá de Isaías, no capítulo 7, lá diz que Deus disse a Acais que os seus irmãos, no caso ali, a Síria e Israel, estavam conspirando para destruí-lo. Ou seja, ali diz no versículo que o coração de Acais ficou agitado, com muito medo, apavorado e muito magoado pelo fato desses caras conspirar contra ele. A mesma coisa, a mesma expressão está descrita lá no relato onde Jesus está no Getsemane, né, no jardim, onde ele fala que está muito aflito, com a alma profundamente angustiada. Ou seja, por que ele estava angustiado? Porque os próprios irmãos dele queriam matá-lo, estavam conspirando. E os exércitos do Assírio e de Israel, que estavam lutando contra Judá, estavam lá dentro do Getsemane lá. E ali apareceu os guardas romanos e a guarda, né, dos fariseus. Nisso, prefigurando o exército lá do passado que queria destruir Judá e Acais. Ou seja, o cerco dos assírios simbolizou a guarda romana e do Sinédrio contra Jesus, no caso, contra Judá. Agora eu vou te dar a 10ª e última prova que Jesus Cristo é o Messias tão prometido por Deus. Disse assim o rei Davi numa das suas orações: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, isso também aconteceu com Jesus. Jesus Cristo foi ressuscitado no 3º dia. Mas claro, você vai falar, mas isso não aconteceu. Cara, a mesma coisa aconteceu com Moisés. Isso está prefigurando o que aconteceu com Moisés lá. Quando Deus o levou, né, salvou ele, Satanás foi em busca do corpo dele, mas não encontrou. Ou seja, aqui está prefigurando não só as palavras de Davi, mas que são duas profecias, tanto as palavras de Davi e o relato que aconteceu com Moisés, que Satanás não encontrou seu corpo. Ou seja, o Sinédrio e os romanos, né, de Pôncio Pilatos, estavam atrás do corpo de Jesus, né, porque houve um relato ali que houve um relato de alguns romanos que tinham roubado o corpo dele, mas ninguém encontrou nem prova, nem o corpo, né? Prefigurando o fato de Satanás procurar o corpo de Moisés. E nisso, é mais uma prova de que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo, porque ele fazia milagres, mesmo ele dizendo que era o próprio Deus. E nós sabemos, como eu disse, que Deus não usa mentirosos e hipócritas, e muito menos pecadores, tá entendendo? E se Deus ressuscitou no passado crianças, pessoas, Deus também poderia ressuscitar um homem qual era usado por ele e falava que era o próprio Deus, tá entendendo? Então se ele falava que era o próprio Deus, é porque ele realmente era. E se ele falou que ia ressuscitar tantas vezes, e ressuscitar no 3º dia, e ressuscitou, ninguém encontrou o corpo dele. Então essa foi a 10ª prova de que Jesus Cristo foi o Messias, sim, tão prometido por Deus. Então caminhando pro final, cara, mostrei bem claro que Jesus Cristo que a salvação não viria de uma forma divina, como os judeus dizem, né? Como está descrito no livro de Daniel ou no livro do Apocalipse, mas sim em carne e osso, de uma forma humana, tá entendendo? E ele veio através da família de Maria e José, através do milagre. O mesmo milagre que aconteceu com Maria aconteceu com Sara e Abraão. Se você não acredita nisso, você também não pode acreditar no fato de que Deus realizou um milagre na casa de Abraão, dando a ele um filho através da mulher que era estéril. E lembra quando o Isaías disse que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam? Ou seja, ninguém ia imaginar que Deus ia mandar o próprio filho, né, para se sacrificar, para morrer pela humanidade, para que ela fosse salva. Ora, se um homem chamado Abraão teve a coragem de sacrificar em holocausto, matar seu próprio filho, demonstrando assim obediência e amor a Deus, por que ele não teria coragem de fazer isso pela humanidade? Então isso é mais uma prova bom da qual eu dou para você aqui. E para encerrar, eu vou descrever aqui só mais um texto, mais alguns versículos que o próprio Isaías escreveu sobre o Messias. Isaías diz assim no capítulo 9, no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Veja que Isaías está falando sobre um menino nos dará, ou seja, um homem de corpo e osso e sangue, que vem do ventre de uma mulher. O próprio Isaías está falando, e esse menino será chamado Pai Eterno, Príncipe da Paz, Deus Poderoso. Ou seja, como que você pode dizer que Jesus Cristo não é o Messias, o próprio Deus, quando ele mesmo foi usado pelo Espírito Santo, quando ele mesmo dizia que era o próprio Deus? Como eu falei, agora reitero, Deus não usa mentirosos. Deus só usa quem é verdadeiro. Então se ele disse que era Deus e realizou todas essas coisas, e essas coisas prefiguraram ele, e ele viveu tudo isso, então realmente ele era o Filho de Deus. Essas são 10 provas. Essas são 10 provas que Jesus Cristo é o Messias tão guardado, a qual os judeus tanto negam. Mas Jesus deixa bem claro, né? Ainda que ouçam, nunca entenderão. Ainda que vejam, nunca enxergarão, porque o seu coração se tornou insensível e insensato de má vontade. Ou seja, mesmo que você fale, eles nunca vão ouvir. Mesmo que você mostre, eles nunca verão. As pessoas se bloqueiam, se impedem de conhecer a verdade, de aceitar o que é. E isso ela faz mal para ela mesma, porque ela nega o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, e quer ser salva. Não tem como, infelizmente. Como o apóstolo Paulo fala, nem toda a descendência de Abraão é filho de Abraão. Não adianta você dizer que nasceu em Israel.
falar que você é da cidade de Judá. Você não é judeu. O verdadeiro judeu é quem obedece aos princípios e os mandamentos judaicos. Tá entendendo? É este é o verdadeiro judeu, este é o verdadeiro israelita, este é o verdadeiro filho de Deus. Não adianta você falar que obedece a Deus, que ama a Deus, quando você nega, mesmo eu te mostrando essas provas irrefutáveis. Agora eu quero saber qual é a tua opinião. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários, se manifesta. Agora, se você ficou ainda em dúvida, você judeu, ficou em dúvida, não sei se é isso, preciso estudar mais, escreve aqui nos comentários, pedindo uma segunda parte, que eu vou te mostrar outras provas bíblicas que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado. Deixa aqui nos comentários pedindo a segunda parte desse vídeo que eu vou fazer pra você com muito amor, muito carinho. Beleza? Se ficaram até aqui, desde já, muito obrigado. Se possível, deixa o teu like para que o algoritmo possa recomendar para mais pessoas este vídeo. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.